Queridas irmãs, queridos irmãos, que a doce e suave paz do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo nos abençoe nesse recanto tão abençoado que nos faz relembrar a casa do caminho, aonde Jesus já havia partido para o mundo espiritual, mas deixou os seus discípulos para nos ensinar a vivermos na fraternidade, e é essa fraternidade que recebemos nessa noite do nosso irmão Fernando, que nos recebeu com tanto carinho, a nossa irmã Leonor, a nossa gratidão em nome de todos os trabalhadores que aqui se encontram e aos frequentadores. Desde 1985, tivemos a oportunidade, ainda jovem, de entrar à casa de Francisco Cândido Xavier. E a partir daí, começamos a visitar o grupo espírita da prece com bastante frequência e também a sua casa, aonde muitas noites varávamos ao tomar café e ao receber as orientações daquele amigo tão fraterno que guardamos em nosso coração. Essa palestra foi feita em setembro do ano passado, quando nós temos um encontro chamado Encontro Nacional dos Amigos de Chico Xavier e sua obra. O ano passado, esse encontro foi em Aracaju, Sergipe, e nós tivemos a oportunidade de falarmos um pouco da mediunidade de Chico Xavier. Chico, até hoje, vem nos trazendo muitas coisas que estão sendo reveladas gradativamente e vamos tentar compartilhar com todos vocês um pouco da vivência, das dificuldades, das lutas que esse homem teve para implantar o espiritismo no Brasil. Temos o hábito de dizer que no Brasil o movimento espírita se fez em dois momentos, antes e depois de Chico Xavier. Vamos viajar um pouco, vamos viajar voltando no túnel do tempo para tentarmos entender um pouco da vida e obra mediúnica desse homem que sempre está a nos ensinar alguma coisa. Nós vamos iniciar a mediunidade de Chico Xavier aos 4 anos de idade. Chico Xavier é de uma família muito simples, muito pobre. O seu pai, João Cândido Xavier, bigueteiro, um homem simples que vendia bilhete da Loteria da Sorte. A mãe, Maria João de Deus, uma senhora lavadeira, uma mistura de escravo com índio. Pessoas simples. Tiveram 9 filhos, entre eles Francisco Cândido Xavier. Aos 4 anos de idade, eles foram numa cidade chamada Matozinho. Era um lugar perto de Pedro Leopoldo, quando eles foram numa festa religiosa. Os pais, muito católicos, e eles eram muito devotos, e eles foram fazer a devoção. Era uma noite fria, era uma noite chuvosa. Quando eles voltaram, a mãe de Chico foi trocar as suas roupas, o pai foi tomar um banho para depois jantar, mas fato é que aconteceu algo inusitado. Eles sentados à mesa, o pai estava contando a Maria, a mãe de Chico, que a vizinha havia perdido um filho através do chamado aborto natural. Só que o pai
começou a fazer alguns comentários desairosos, alguns comentários inapropriados sobre aquela mulher. E foi nesse momento que um espírito se aproximou de Chico Xavier, então veio trazer a resposta científica e diz: o senhor naturalmente não está informado com respeito ao caso. O que houve foi um problema de nidação, implantação no útero, inadequada do ovo, de modo que a criança adquiriu posição ectópica. Imagine uma criança de 4 anos de idade, uma família simples que nunca havia sentado a um banco escolar, e o Chico contava muitas vezes para os grupos que o pai olhou com os olhos arregalados para a mãe e diz assim: Maria, trocaram o nosso filho na festa. E aí ela teve que explicar que não. Olha, Maria, até a roupa não é a que estava com ele. A mãe teve que explicar que, na verdade, teve que trocar a roupa dele, porque estava molhado, mas que era o próprio Chico. Foi aqui que ele começou a ter sérios problemas, porque, logicamente, não é habitual, exatamente numa época que não se falava de espiritismo, numa época na qual espiritismo não era comentado, todos os fenômenos mediúnicos, como Allan Kardec estuda no livro dos médiuns, a questão do sobrenatural. É interessante que Allan Kardec vem nos mostrar que o que é o sobrenatural? O sobrenatural é o natural desconhecido. A partir do momento em que Allan Kardec desvenda os 70 tipos de mediunidade, nós começamos a entender todo esse fenômeno como uma lei natural que está em nossos meios. Mas aqui foi um fato que evidenciou e muito esse momento de Chico Xavier. Mas foi exatamente 29 de setembro de 1915 que Chico começa a ter os seus grandes problemas. Nesse dia, desencarna a sua mãe. E nós sabemos, na história, que Chico tinha 9 filhos e o pai, sem condições de cuidar dos filhos, entrega os filhos a alguns familiares e também a alguns padrinhos. Era comum naquela época os padrinhos da Igreja Católica assumirem um compromisso para com seus afiliados. E Chico foi então morar na casa da sua madrinha, uma mulher que nós vamos contar um pouco dessa história, porque aqui começa o grande drama de Chico Xavier. Ela se chamava Dona Rita de Cássia. Era uma mulher extremamente obsidiada. Era uma mulher extremamente, vivia destemperada, uma pessoa desequilibrada. Começou-se o sofrimento no primeiro dia que ele foi dormir na casa. Dormia num quarto ele, juntamente de um outro jovem chamado Moacir, que também não era filho da Dona Rita, mas era um menino um pouco mais velho do que o Chico, mas era um menino bastante arteiro, um menino bastante que fazia muita traquinagem. E houve um fato interessante, que o Chico dormiu à noite, o menino também. Antigamente havia o orinó, não é? Embaixo das camas. E ali o Chico acordou no dia seguinte pela manhã, foi no banheiro escovar os dentes, e o Moacir pegou aquele orinó e jogou o xixi à cama de Chico Xavier. E correu para a cozinha para contar para a Dona Rita. E quando isso aconteceu, a Dona Rita pegou uma vara de marmelo
e foi a primeira surra que o Chico tomou da sua madrinha. A partir daí, o Chico começou a apanhar 3 vezes por dia, cedo, à tarde e à noite. Não se contentando com isso, à noite ele tinha que dormir com alguns garfos pendurados sobre o ventre, enfiado na barriga, todas as noites. E há um fato muito interessante que o Chico passou a ficar alguns dias sem se alimentar, porque também fazia parte do castigo. Nós, ao estudarmos a vida de Chico Xavier, nós começamos a entender que as trevas havia descoberto Chico. E naquele momento, logicamente, usou aquela mulher em desequilíbrio para que ela pudesse, então, e a ideia talvez até haver o desencarne. Por isso que Chico sofreu muito nesse instante. Mas como ele havia aprendido da mãe a prece, ele começou a correr no fundo do quintal da casa, havia umas bananeiras. E o Chico, como era de costume, palmava-se as mãos, como a mãe havia ensinado, e rezava o Ave Maria, o Pai Nosso. E naqueles momentos, o Chico começou a ter a dupla visão mais clara diante de si. A sua mãe começou a lhe aparecer com muita frequência. Nesse interim, aconteceu 2 fatos interessantes. O primeiro foi que Moacir tinha uma ferida no joelho e essa ferida desceu ao pé. Não havia meio de se curar. Quando bateu à porta da sua casa uma senhora que vendia frutas. E ela viu aquela ferida e ela também, por um processo obsessivo, diz a dona Rita: eu sou benzedeira e só existe uma fórmula de curar essa ferida. Se você tiver uma criança que possa lamber essa ferida por 3 sexta-feiras seguidas, essa ferida vai se curar. Dona Rita olhou para o Chico e disse: esse menino serve? Olha, ele é magrinho, porque o Chico estava sem comer, mas ele é franzino, mas ele serve. O Chico correu para a bananeira, chorando, logicamente, e começou a orar a busca da mãe. E a mãe se apresenta a ele. Mas a mãe lhe dá uma orientação que foi muito interessante. Ele reclamando, ela diz: tenha paciência, meu filho. Você precisa crescer mais forte para o trabalho. E quem não sofre, não aprende a lutar. Veja o processo de disciplina que aquele menino vinha recebendo, não é? Principalmente de sua mãe. Mas ela diz assim: não chore não, meu filho. Na hora que você for lamber a ferida, eu vou aparecer. E quando eu aparecer, você fecha os olhos. E eu vou fazer com que um remédio todo colorido possa ser colocado na perna dele e você nem vai sentir. E ali, então, foi a primeira cura que Chico Xavier realizou através das suas línguas, da sua língua, não é? Que foi um trabalho dos mais difíceis que aquele menino teve na sua vida. Um outro fato bastante interessante, e esse eu tive a oportunidade de ouvir o Chico uma vez à noite contar sobre isso, porque como o Chico ficava 2, 3 dias sem comer, ele, um dia orando, diz à mãe: mãe, estou com fome, faz 2 dias que eu não como. E a mãe então diz a ele: meu filho, vamos orar. E ele então conta que fazia o Ave Maria, o
Pai Nosso. E de repente, quando ele abriu os olhos, ele percebeu que um cão de rua estava se aproximando perto dele com o jatobá à boca. Para quem não conhece, o jatobá é uma fruta na qual a casca é muito dura. Às vezes tem que se abrir até com martelo. E o cheiro do jatobá não é nada agradável. E o Chico contava essa história e depois o Chico, de uma forma para descontrair nós que estávamos ali na sala, ele diz assim: olha, vocês acreditam que até hoje eu não sei se o cão era encarnado ou desencarnado. E o Chico ria de todo esse sofrimento que ele passou, mas de uma maneira bastante humorista. Então a mãe dizia, sua mãe se apresenta e lhe diz: como você observa, meu filho, quando oramos com fé viva, até um cão pode nos ajudar em nome de Jesus. Nós vemos por aqui a evolução da sua mãe, o quanto a sua mãe era um espírito evoluído, não é? Vamos caminhar um pouquinho mais e nós vamos ver a ferida que nós já contamos, que trazia, não é? A benzedeira chamava a dona Ana Batista, não é? E que ela conta, então, que a criança deveria lamber as 3 vezes. Mas foi diante de tanto sofrimento que ele passou, que ele um dia diz à mãe: eu não vou suportar. E a mãe, então, aparece a ele e diz para ele ter calma, que um anjo bom iria aparecer à sua vida. E ele pergunta se ela retornaria. E ele diz, e ela diz que era para ele ter calma, que um anjo bom iria vir ajudar. Foi nessa época que João Cândido Xavier conheceu uma moça muito bonita chamada Cidália Batista. E Cidália aceitou o convite do pai de casar-se com ele. Mas era um espírito tão bom que ela diz assim: eu caso com você desde que nós possamos reunir os 9 filhos novamente. Foi aí que Chico Xavier retornou para uma casa e foi aí que ele começou a receber amor de novo e aí parou todo o sofrimento. Mas Dona Cidália queria dar educação aos filhos de João Cândido para que eles pudessem ir à escola. Naquela época no Brasil, era comum as pessoas estudarem até o 4º ano primário. E a mãe, e a segunda mãe, a madrasta, Dona Cidália, diz ao João: João, vamos reunir os filhos, porque os filhos precisam alguns estudarem, principalmente o Chico. Então nós vamos no quintal da casa fazer uma horta. E essa horta, ela vai servir para poder ajudar os meninos na escola. E um ficou de plantar, o outro ficou de regar, e o Chico, então, ficou com a parte de vender os legumes, as folhas, durante a tarde na casa das pessoas. Não é? Mas aqui nós vamos ver algumas coisas interessantes que aconteceram nessa horta. Não é? Porque um dia percebeu a Dona Cidália que os legumes estavam sendo roubados. Como fazer? Porque ela percebeu que quem estava roubando era uma vizinha. Seria desagradável desentender com a vizinha, não é? Então Dona Cidália pede ao Chico, pergunta aí: Chico, você está vendo a sua mãe? Sim, de vez em quando eu me encontro com ela. Você não quer perguntar para ela o que eu devo fazer? Porque os legumes estão sumindo. E o Chico diz assim: tá bom, eu vou conversar com a minha mãe e depois eu te falo. Quando o Chico esteve com a mãe, contou o caso. E a mãe de Chico diz assim: Chico, a Dona Cidália tem razão.
não é agradável nós ficarmos brigando com o vizinho. Você diz a ela que toda vez que todo mundo sair e a casa ficar sozinha, pede para ela entregar a chave na casa da vizinha, para que a vizinha possa guardar o quintal. E o Chico contava que nunca mais sumiu nada daquela casa. Então, se vocês tiverem algum problema com vizinhos, né, vocês então possam aceitar o convite do Chico e dar certinho, né? Dê a chave para o vizinho, você vai resolver um grande problema, não é? Mas foi a história da água da prece que traz um conhecimento muito interessante aos 17 anos de idade, quando Chico estava começando o seu trabalho mediúnico. Porque a pressão sobre Chico Xavier era muito grande. Imaginemos nós, um jovem de 17 anos de idade, daqui a pouco nós vamos contar a história de como ele se iniciou no movimento espírita, mas imaginemos nós a dificuldade que ele tinha, porque você receber um livro que é Parnaso de Além Túmulo, aonde você vai receber, diante de apenas o 4º ano primário, os grandes poetas, não só brasileiros, como portugueses. Eu tenho até percebido que alguns portugueses não sabem da história do nome desse livro, Parnaso de Além Túmulo. Porque Parnaso de Além Túmulo, que é o título dessa obra, é exatamente uma das mensagens inseridas nessa obra, que é de um poeta português, João de Deus. Mas foi aqui que o Chico começou a ter muitas dificuldades também de perseguição, de calúnia, da própria família. E uma vez o Chico estava a ponto de explodir, com tantas dificuldades, a mãe lhe apareceu e diz a ele: Chico, você precisa ter um remédio chamado a água da prece, a água da paz, né? Aqui colocou prece, mas é a água da paz. A gente põe prece porque o Chico estava em prece nesse momento quando a mãe lhe aparece, né? Então, ela pediu para ele tomar um remédio chamado a água da paz. E o Chico, então, no dia seguinte, acorda pela manhã, vai numa farmácia, que naquela época era farmácia de manipulação, e diz assim: o senhor tem a água da paz? Ora, Chico, eu nunca vi falar desse remédio. O Chico tinha um amigo que ia para Belo Horizonte, falou: olha, Belo Horizonte é uma cidade grande, lá deve encontrar. O amigo foi em várias farmácias de Chico. Não encontrei, não. Chico ficou triste. Achou que a sua mãe havia se enganado. O Chico falou: mamãe nunca me enganou. E ele então, um dia estava no centro chateado, e a mãe apareceu e disse assim: Chico, por que você está triste? Ah, não é nada não, mamãe. Não, Chico, você está triste. Por quê? Você achou que eu te enganei? Não, mamãe, é que eu não achei esse remédio. E ela diz assim: mas é que quando eu fui falar, alguém se aproximou de você, eu tive que me afastar. A água da paz, ela está dentro de casa. Dentro de casa, mamãe? Aonde? Olha, você faz assim: toda vez que você for agredido por alguém, toda vez que você for caluniado, toda vez que alguém te xingar, você então pegue a água que está na talha, põe num copo, você ponha na boca e deixe com que a língua possa mergulhar. Quando você não tiver mais vontade de xingar, aí você engula a água. Está aí também um bom remédio para todos de Coimbra, não xingar vizinho, nem parente, nem familiar, não é? Vamos encher a boca de água, deixar a língua mergulhar, quando passar aquela vontade, a gente engula, não é? Então, foi uma das recomendações
dessa água, que é muito interessante também para nós aprendermos com o Chico. Mas foi aos 12 anos que começou a aparecer um fato muito interessante na vida do Chico. O Chico estava fazendo o 4º ano primário. O Chico fez o 4º ano primário 2 vezes. A primeira vez ele repetiu, porque ele tinha que trabalhar muito para sustentar os irmãos, a família, porque nessa altura ele já estava com 15 irmãos. Eram 9 irmãos por parte de Maria João de Deus e mais 6 irmãos por parte de Cidária Batista. E o Chico era o que mais trabalhava entre eles. E o Chico, quando estava no último ano, ele tinha uma professora chamada Rosária Laranjeira. Mas nós vamos nos lembrar que em 1922 o Brasil estava comemorando o 1º centenário da independência. Não é? Porque o Brasil teve a sua independência em 1822. Minas Gerais, que é o estado de Chico Xavier, o governo lançou vamos dizer assim, uma campanha para que o melhor aluno que fizesse a melhor redação fosse condecorado com uma menção honrosa. E o Chico, nessa época, aconteceu um fato interessante. As cadeiras que sentavam eram bancos de 2. E o Chico sentava ao lado de um amigo chamado Alencar de Assis. E ali, quando o Chico se preparava, ele olhou para um amigo e perguntou: Alencar, você está vendo um espírito aqui? Imagine a cena, né? Ô Chico, larga a mão de ser bobo, Chico. Faz aí a redação, você está com medo de fazer. O Chico, na sua inocência, levantou-se, foi à mesa da professora e falou: Dona Rosária, a senhora está vendo um espírito aqui? A gente até vê que parece uma coisa inusitada, né? Numa época que ninguém se falava de espiritismo. Chico, vai fazer a redação. Mas o que o espírito está dizendo? Ele está dizendo que vai ditar a redação. Chico, vai lá, faz a redação e não reclame, Chico. Chico foi, sentou certinho para fazer a redação, não é? E aí, então, para surpresa, o Chico foi condecorado como a melhor redação de Minas Gerais. Logicamente, isso criou, não é, todo um alvoroço. Mas a redação se iniciava assim: o Brasil, descoberto por Pedro Álvares Cabral, pode ser comparado ao mais precioso diamante do mundo, que logo passou a ser engastado na coroa portuguesa. E o Chico contava que era uma belíssima dissertação, aonde ele então recebe essa comenda. Mas nós sabemos que a inveja, os ciúmes, né, é uma das coisas mais complicadas da criatura humana. E naquela época não era diferente. Como o Chico ganhou, os outros alunos ficaram chateados, bravos, a ponto de dizerem que o Chico era tão inteligente que ele então leu aquilo em algum livro e colocou no papel. Foi quando uma amiga chamada Oscarlina Leroy, era uma amiga de classe, ela então diz assim: professora, eu gostaria de desafiar o Chico, porque eu gostaria de saber se o espírito existe mesmo que ditou, ele pode também ditar outra mensagem. E o Chico levantou a mãozinha e falou assim: pode sim, ele está aqui. E aquilo foi outro alvoroço. Quando então a professora: vamos parar com esse negócio de espírito.
E os alunos, então, insistiram e ela concordou. E essa Oscarina diz assim, mas o tema, quem vai dar somos nós. E eu tenho um tema. O tema é areia. Porque ela diz assim, olha, professor, essa semana meu pai está construindo lá a minha casa e eu carreguei tanta areia que eu não sei para que serve a areia. E o Chico, então, foi à lousa e começou a receber um poema que se inicia assim, meus filhos, ninguém escarneça da criação. O grão de areia é quase nada, mas parece uma estrela pequenina refletindo o sol de Deus. E ele contava que também era uma belíssima mensagem, onde a professora diz assim, vamos parar com isso, porque isso já foi longe demais, mas imaginemos nós uma cidade pequena, aonde isso tomou vulto. E o pai tomou uma decisão. Procurou o padre Sebastião Scarzelli e disse, padre, eu gostaria que você me ajudasse, porque nós precisamos internar o Chico num hospital psiquiátrico. O padre diz, João, não há essa necessidade. O Chico é um menino inteligente. Eu tenho uma outra proposta. Vamos arrumar mais um emprego para o Chico? E aí o Chico vai trabalhar muito e ele não vai ter tempo de ficar pensando nessas coisas. Foi quando o Chico, então, vai trabalhar numa fiação, onde ele já tinha os pulmões bastante enfraquecidos pelo sofrimento que ele havia vivenciado à casa de Dona Rita, e ele acaba de se agravar o seu problema de saúde, não é? Mas, preocupado todos com tudo isso, de 1920 a 1927, a mãe, então, toma uma resolução. Ela encontra com o Chico e diz, Chico, eu vou me ausentar da sua vidência, porque está fazendo mal a você e nós vamos bloquear um pouco a sua mediunidade, porque estamos vendo que você está sofrendo muito por causa disso. De 1920 a 1927, o Chico interrompe as suas questões mediúnicas. Mas foi em 1927 que uma irmã de Chico Xavier, chamada Dona Maria da Conceição Xavier, passa por um processo obsessivo muito grave. E o Chico tinha 17 anos de idade. O pai, o João, diz, Chico, vamos comigo aqui perto numa fazenda chamada Fazenda Maquiné, que tem um casal chamado José Hermínio Perácio e Dona Carme Pena Perácio, e nós vamos levar a sua irmã, porque dizem que ele cura esses processos de obsessão. Levaram então à casa de Dona Carme, e quando aquela jovem estava curada, ela retorna para a casa do Chico, quando houve então a primeira sessão no lar de Chico Xavier, onde Dona Carme recebe uma mensagem da sua mãe. Vejam, a sua mãe retorna no campo da visão de Chico Xavier. E ela então traz uma mensagem psicofônica através de Dona Carmen, e essa mensagem era uma mensagem familiar. Ela trazia um trecho para cada filho, uma para o marido e as outras para cada filho. Quando a mensagem se referia a Chico Xavier, ela diz, Chico, meu filho, eis que nos achamos mais juntos novamente. Os livros à nossa frente são dois tesouros de luz. Estude-os, cumpra os seus deveres e, em breve, a bondade divina nos permitirá mostrar a você os seus novos caminhos. Aqui começa
o trabalho de Chico Xavier dentro de uma organização que deu a ele uma estrutura, porque esse casal tinha um conhecimento muito bom do Espiritismo. Chico recebeu 2 presentes nessa noite: um Evangelho segundo o Espiritismo e um livro dos Espíritos. Mas foi em 21 de junho de 1927 que funda-se o Centro Espírita Luiz Gonzaga, num salão emprestado pela senhora Josefa Barbosa Chaves. Nós vamos perceber que há um fato interessante aqui. Há um fato interessante porque muitas pessoas perguntam por que Centro Espírita Luiz Gonzaga? Né? Se imaginava, num primeiro momento, que Luiz Gonzaga seria o rei da França, São Luís. Mas, na verdade, naquela época, havia um aviador que havia cruzado os mares, o oceano, e esse aviador chamava-se Gutenberg. Isso foi destaque no mundo todo. No avião dele havia uma referência escrita em inglês: Salve o Espírito de São Luís. Mesmo porque eles tiveram informação que São Luís foi um dos espíritos que ajudaram Allan Kardec na codificação da doutrina espírita. Mas não, esse São Luís Gonzaga era um português, era um jovem que viveu mais ou menos em volta de 1500 e alguma coisa, era um espírito filho de um conde, era um menino muito bom, desencarnou muito cedo, mas era um menino muito caridoso e chamou a atenção de que, apesar de ter morrido desencarnado novo, era um menino muito caridoso, reconhecido até pela igreja na condição de São Luís, pelo trabalho que ele desenvolveu. Mas foi no dia 8 de julho de 1927 que Chico recebe a sua primeira mensagem, com 17 laudas, que não foi da sua mãe e não foi de Emmanuel, foi de um espírito que ele não soube reconhecer quem era. Mas tem um fato interessante, porque quando São Luís apresentou a ele esse jovem, dizendo: não é o rei da França, sou eu. Ele então aceitou, ele diz: olha, eu aceito ser o benfeitor espiritual desta casa, desde que 1/3 das atividades fossem dedicadas aos sofredores. Eu, em dezembro, exatamente no dia 12 de dezembro do ano passado, eu tive a oportunidade de fazer a última entrevista no Brasil com a doutora Marlene Nobre. Estive na sua casa, na rua Higienópolis, em São Paulo, eu e o André Luiz, para fazer uma entrevista, um programa que nós chamamos Café Filosófico. Eu tenho até o DVD aí, o DVD e o CD. Mas um fato interessante é que eu comecei a perguntar para a doutora Marlene Nobre, que eu sabia dessa história, onde o Espírito diz ao Chico que ele deveria ter 1/3 do seu trabalho voltado para o trabalho de assistência à caridade, devendo iniciar pelo trabalho que poucas pessoas sabem que Chico fazia, receituário de remédios homeopáticos. Chico começou assim, uma das suas primeiras atividades. E a doutora Marlene Nobre nos contou que em 1959, quando Chico mudou de Pedro Leopoldo para Uberaba, ela estudava na Universidade de Uberaba e ela conheceu Valdo Vieira, que nessa época já trabalhava com Chico Xavier, fazendo aqueles livros que nós vamos pegar a uma série de André Luiz, aonde está assinado por Chico Xavier e Valdo Vieira.
E ela contou que o Valdo havia convidado ela para conhecer o trabalho do Chico. O Chico havia pedido isso. E ela então começou a frequentar aquelas reuniões. E ela conta que numa noite o Chico chegava a receber 600 receitas homeopáticas através do espírito de Dr. Bezerra de Menezes. E aí ela conta todo o desenrolar dessas atividades, uma coisa belíssima que a doutora Marlene Nobre conta dos trabalhos que ela teve em Uberaba com o Chico Xavier. Não é? Então, assim, inicia-se um dos grandes trabalhos de Chico Xavier. Mas foi em 1931 que nós vamos ver o aparecimento muito interessante. Ora, mas espera um pouco. Quando que apareceu Emmanuel na vida de Chico Xavier? Nós fomos descobrir recentemente aonde Geraldo Lemos Neto, adquirindo um material que estava à casa de Dona Wanda Joviano. Wanda Joviano era filha de Rômulo Joviano, ou seja, o patrão de Chico Xavier na Fazenda Modelo. E o Chico tinha reuniões 3 vezes por semana, à noite, o Evangelho no Lar, onde toda noite ele recebia algumas psicografias. E ali, então, tinha muito material guardado, aonde ele recebe esse material. Mas muitos espíritas se perguntam em que momento Emmanuel apareceu à vida de Chico Xavier. Não é? E a grande maioria tem uma grande surpresa de saber que Emmanuel só veio aparecer na vida de Chico Xavier em 1931. Mas aonde estava Emmanuel? Hoje a nossa irmã Julieta, Leonor, ligou para mim e dizendo assim, Sérgio, eu já estou aqui na internet procurando a vida de Emmanuel, né? Porque nós viemos a descobrir que Emmanuel só veio aparecer em 1931, quando ele, então, nessa época de 1927 a 1931, estava encarnado. Exatamente no Brasil. E ele era um padre chamado Padre Amaro. Tem uma igreja no Rio de Janeiro, que é uma igreja que faz uma referência a ele. Era um padre muito bom, desencarnou novo, e ele conta que ele estava encarnado nessa época porque ele havia a necessidade de fazer um estágio no Brasil, na condição de teólogo, para o desenvolvimento da língua portuguesa falada no Brasil. Então foi em 1931 que ele, então, e hoje a Julieta liga para mim e diz assim, Sérgio, é esse padre que foi para o Rio de Janeiro, nasceu no final do século de 1800? Sim, é esse padre. Ah, eu já estou achando alguma coisa, depois eu mando para você. Né? Eu digo isso, Julieta, manda para mim porque eu adoro essas coisas. Né? Eu já puxei lá no Brasil, mas é importante nós estudarmos, estamos sempre a aprender um com o outro. Né? Mas isso é uma informação que poucas pessoas têm, como eu também vou revelar mais umas 3 revelações que alguma, ou a grande maioria, eu tenho a certeza que não conhece. Foi Emmanuel que no final, em 1931, ao se aproximar de Chico, na condição do seu benfeitor espiritual, ele então convida os poetas. Havia a necessidade do fenômeno mediúnico vir de uma maneira muito intensa. Imagine um jovem de 4º ano primário receber poesias no estilo dos poetas que ele recebeu. Augusto dos Anjos, Bittencourt Sampaio, João de Deus, e assim tantos outros que perfizeram a beleza desses poemas. E Emmanuel, então, foi atrás de todos esses poetas,
conversou com esses poetas para que eles pudessem, então, desencadear o primeiro livro, que foi em 1932, o lançamento de Parnaso de Além-Túmulo. Aqui começa os grandes problemas de perseguição à vida de Chico Xavier. De 1932 a 1939, nós vamos perceber que o Chico recebeu 5 livros. Um livro, que é o Parnaso, o segundo livro, de Maria João de Deus, belíssima obra, chamado Cartas de uma Morta. Esse livro, a Federação Espírita Brasileira não quis publicar. Imaginava ser algo fantasioso. Como é que pode uma mulher tão simples como a sua mãe, naqueles 7 anos que eu contei que ela ficou afastada de Chico, ela visitou os planetas que circundam na mesma linha do nosso planeta, aquecido pelo mesmo sistema solar. Mas é no capítulo 107 que ela diz que tem um planeta que não é ainda enxergado por nós, mas que, semelhante ao nosso planeta Terra, e que ele estaria sendo preparado para receber o povo da Terra. É interessante, essa obra foi em 1935, a sua publicação. Em 2005, 70 anos depois, 2 cientistas recebem o Prêmio Nobel da Ciência que estudam o sistema solar, descrevendo esse planeta da mesma maneira que está descrito no livro Cartas de uma Morta. Foi o grande achado pela ciência astronômica. Descobriram algo que ninguém havia descoberto. Apenas a mãe de Chico havia feito uma referência em 1935. Depois tivemos Espíritos Diversos, um livro de Humberto de Campos. Relembremos que esse Humberto de Campos era uma criatura das mais inteligentes da época no Brasil. Na época de Parnaso de Além-Túmulo, ele estava encarnado. E ele era simplesmente o presidente da Academia Brasileira de Letras. Simplesmente. Um dos homens mais cultos, um dos homens mais sábios que o Brasil já teve. Interessante que Humberto de Campos foi o primeiro a se levantar quando ele leu Parnaso de Além-Túmulo e ele diz assim: é uma pena que esse homem não tenha um título acadêmico, porque com certeza teria uma cadeira na Academia Brasileira de Letras. E Humberto de Campos, assim que desencarna, ele começa a escrever por Chico Xavier, assinando Humberto de Campos. Logo em seguida, a sua família entra com uma ação judicial contra a Federação Espírita Brasileira, contra Chico Xavier, pedindo os direitos autorais. A partir daí, a família não ganha os direitos autorais e Humberto de Campos começa a assinar como Irmão X. Então, os livros que estão como Irmão X é de autoria de Humberto de Campos. E nessa época já tinha um livro de Emmanuel, uma belíssima obra. De 1939 a 1953, nós vamos encontrar algo que nós precisaríamos estudar com mais propriedade. Eu vejo muito no movimento espírita pessoas dizerem: eu gosto tanto de Há 2000 anos, eu gosto tanto de Paulo Estevão, mas essa obra não é apenas uma obra, como muitos dizem, romanceada. Primeiro, ela não é romance como nós a entendemos. Ela é em forma romanceada, porque ela é a história da humanidade.
E segundo, que quando nós estudamos esses 5 livros, poderíamos dizer um Pentateuco, nós vamos encontrar 300 anos de cristianismo. Nós vamos começar por há 2000 anos, a história de Públio Lentulus, o senador romano dos mais vaidosos que a terra já conheceu, aonde ele é tocado por Jesus e principalmente pela sua esposa, retorna ao campo da vida 50 anos depois, como escravo Nestório. Nessa mesma época, a belíssima história de Paulo e Estevão, a belíssima história, não é, desse grande homem que foi considerado o maior discípulo de Jesus, Paulo. Depois nós tivemos a história de Renúncia, que é uma belíssima obra, onde Alcione, a história de Alcione, ou alguns chamam de Alcione, ela já estava em outro planeta. Ela faz uma petição a Jesus para retornar para a Terra, para reencarnar, para ajudar um amigo que já havia vivido com ela em outras existências e que estava numa zona umbralina. É uma história lindíssima que vale a pena ler. E depois, Ave Cristo, que é a história fantástica que nos traz o despertar de vários personagens, porque aqui é o desencadear de um grupo de espíritos que reencarnam no campo físico através da reencarnação para a sua evolução. Então são 300 anos de reencarnação, são 300 anos de história do cristianismo para nós estudarmos com afinco. Isso aqui são anos de estudo que vai nos levar a uma história belíssima. Mas eu me faço referenciar ao livro Paulo e Estevão, que lá no Brasil existe em Sobradinho uma cidade perto de Brasília, onde tinha um bispo da Igreja Católica considerado o bispo mais estudioso da vida de Paulo. Ele já esteve em Roma por várias vezes, estudando os pergaminhos da época, porque ele queria entender Paulo na sua minúcia. Ele queria entender o apóstolo da gentilidade. Mas ele dizia que ele não era feliz, porque ele não conseguia entender alguns pontos da vida de Paulo. Quando então um espírita oferece a ele essa obra e diz a ele assim: eu posso voltar daqui a 2 meses para que o senhor possa falar alguma coisa dessa obra? E ele aceitou o desafio. E é interessante que isso tem gravado em fita no Brasil o depoimento desse bispo, que ao choro ele dá o seu depoimento dizendo que esta é a obra mais perfeita que fala da história de Paulo no universo. É a história mais verdadeira. E ele conseguiu remontar aquelas viagens que Paulo fazia pela gentilidade para criar as igrejas. Esse homem andou 5.000 quilômetros a pé. É uma trajetória belíssima de amor que a humanidade conhece. De 1953, conversava com o Fernando quando nós estávamos tomando um lanche, aqui então Emmanuel interfere numa mediunidade que o Chico também exercia até então, que era a mediunidade de materialização luminosa. Tive a oportunidade na casa do Chico conhecer muitos amigos do Chico que tiveram a oportunidade de assistir essas reuniões chamada de materialização luminosa. Como ela funcionava? O Chico deitava-se, as reuniões aconteciam
na casa de José, irmão de Chico Xavier. Ele deitava-se num quarto e as pessoas ficavam numa pequena sala. Quando ele entrava em transe, e ali aparecia os espíritos materializados. Inclusive, tem vários livros no Brasil de fotos que foram batidas dessa materialização. Ou seja, Emmanuel, André Luiz, Bezerra de Menezes, Sheila, né, Maria Dolores, esses espíritos iam aparecendo, iam cumprimentando as pessoas, pedia para as pessoas ficarem em pé e abraçava as pessoas. Era um fenômeno dos mais belos que havia. Mas, como Chico estava começando a ter um trabalho grandioso no campo da psicografia, e esse trabalho começou a chamar muita atenção das pessoas, inclusive quase que atrapalhando o trabalho de psicografia, Emmanuel interfere e pede ao Chico que parasse com essa atividade. Mas o Caio Ramacciotti, aonde o pai dele, o seu Rolando Ramacciotti, assistiu à última reunião, que é uma que talvez vocês já viram aquela foto, aonde Emmanuel está com aquela luz e com aquela roupa de romano, senador romano, com as estrelas ao peito, aquele homem imponente, não é? E ele conta que as casas, antigamente, eram casas de portas baixas. Emmanuel era um homem de quase 2 metros de altura. Quando ele entra, ele tem que se abaixar para entrar no recinto, né? Algo que chamou muito a atenção de todos eles. Mas o Caio me contou, quando eu fui fazer essa palestra, eu disse: Caio, o que você me conta de algo novo de materialização? O Caio então nos contou que certo dia, em 1981, estava ele e o Plínio Ramacciotti, o seu irmão. Eles participaram de todo o trabalho, né? Porque Chico não usava relógio. Chico começava o trabalho de 8 horas, mas o Chico não tinha hora para terminar. O Chico saía, enquanto as pessoas não iam todos embora, o Chico não ia embora. Chico saía às 6 horas da manhã, 7 horas da manhã, porque era uma multidão muito grande, mas muito grande. E foi às 7 horas da manhã, o sol já estava a pino, quando os dois saíram, mas o Plínio, sabendo que o Chico era médio de materialização de cura, ele pega 2 lenços, tira do bolso e diz: Chico, abre as suas mãos. O Chico abriu as mãos, ele colocou um lenço em cada mão, o Chico fez apenas uma prece e o Chico entregou os 2 lenços, todo molhado, de perfume de rosa e também de remédio. Foi aqui que o Chico diz: olha, leva um lenço para Dona Alda e leva um lenço para Dona Terezinha, porque as duas estavam muito doentes naquela época. E o Caio falou: Sérgio, vem fazer uma visita para mim aqui na GEM, que eu vou te mostrar o lenço. Vocês já leram ou já viram o livro? Você já viu, Leonor, o livro Inês de Castro? Esse livro, vocês conhecem a história? Quem editou esse livro foi o Caio Ramacciotti. Vocês sabem como é que o Caio recebeu do Chico aquele livro? O Caio, 3 vezes por semana, à meia-noite, recebia um telefonema e ele anotava até 2, 3 horas da manhã do Chico, que ditava a ele a mensagem que ele havia recebido de Inês de Castro. Porque vocês sabem quem foi o Caio Ramacciotti? Foi Dom Pedro, o marido de Inês de Castro, né? Que foi o filho da
da Isabel de Aragão, né? A rainha, neto da Isabel de Aragão, da Rainha Santa, não é isso? Para vocês terem uma ideia que coisa lindíssima que foi a história do nosso querido Caio Ramacciotti. Foi de 1944 a 2009. Eu gostaria aqui de que os companheiros se atentassem a essa data, porque eu estava fazendo uma palestra, uma pessoa levanta a mão e diz para mim, Sérgio, mas 2009 o Chico não estava desencarnado? Né? Sim, o Chico estava desencarnado. Quando o Chico desencarnou, vamos relembrar que o Chico tinha 413 obras. Essa semana que passou, a Federação Espírita Brasileira, junto do CEL, que é o Centro Espírita União, da Nena Galves, que era amiga de Chico Xavier, lançaram já o livro 486. E eu não tenho dúvida que em breve nós teremos mais de 500 obras, porque há muito material que foi achado, como eu disse a vocês, da obra de Chico Xavier. Mas tem muitas pessoas que dizem assim, olha, André Luiz teve 16 obras, 13 obras científicas e 3 obras de mensagem. Não é verdade. O Chico teve 13 livros sobre a área científica, mostrando a vivência numa cidade no mundo espiritual. O Chico teve 6 livros diversos, 7 livros em parceria com Emmanuel, livros de mensagens, e um livro com a nossa querida tia Egorina Cunha. Para quem não sabe, Egorina Cunha é aquela que recebeu a planta de nosso lar. Um livro chamado Cidade no Além. Eu vou contar uma coisa interessante, que eu fui muito amigo da nossa querida Egorina Cunha. E a nossa querida Egorina Cunha, eu levava pomadinha para ela. Durante muitos anos, até o seu desencarne, eu levava quase que cada 2 meses, quando eu ia para Uberaba, eu levava pomadinha para a nossa querida tia Egorina. E a tia Egorina começou a pegar um carinho muito grande pelo André Luiz, o nosso filho, que esteve aqui o ano passado. E houve um fato muito interessante. Tudo que ela se referia, falava, Andrezinho, vem aqui, meu filho. E o André falou assim um dia, tia Egorina, conta para mim sobre o livro Cidade no Além. Conta para mim sobre nosso lar. E a tia Egorina estava inspirada naquele dia e ela falava assim, Maria é uma senhora que trabalha com ela na casa, que mora junto. Traz o livro Cidade no Além, que eu quero mostrar algo para o Andrezinho. E aí o André chegou perto dela, ela sentava numa cadeira de rodas, porque ela tinha paralisia infantil desde criança. E ali ela falava assim, Andrezinho, olha, eu vou te mostrar. Segura o livro nessa página. E aí era a planta de nosso lar. Você está vendo aqui, Andrezinho? E ela apontava aqui, ó. Aqui é o Palácio da Governadoria. Você está vendo, André? Tô. Está vendo essas árvores? Era uma praça bonita. Aí ela pegava uma caneta e dizia assim, olha, Andrezinho, bem aqui, ó, tem uma rua que vira para trás aqui, olha, presta atenção. E o André olhava naquela planta que era maior, a planta dela. Ela dizia, tá vendo essa rua? Nessa rua aqui é onde papai e mamãe têm uma casa. Olha que interessante, né? Ela trouxe toda a planta de nosso lar em desdobramento. Depois nós tivemos, já partindo para o final, o Correio do Além, que é a década de 70. E aqui nós vamos ver que nessa época Chico Xavier intensifica a fase chamada consolação. Por que intensifica? Porque alguns biógrafos do Brasil cometeram alguns enganos, dizendo que foi em 1970 que o Chico começa o trabalho de psicografia do Correio do Além. O que é o Correio do Além? São as cartas para os familiares. Mas não é verdade, porque o próprio Geraldo Lemos Neto, que a família convivia com o Chico desde Pedro Leopoldo, ele já tinha mensagens de primo que o Chico havia trazido assim que começou o trabalho aos 17 anos de idade. Então o Chico sempre trouxe cartas para os familiares. Foi aí que ele intensificou, não é? Foi aí que ele começou o trabalho.
Eu queria também contar a vocês duas coisas para encerrar. Eu cheguei a ver um trabalho de materialização do Chico, viu, Leonor? Era uma coisa fantástica. Nós participávamos do trabalho, havia uma salinha onde as pessoas entravam para tomar passe. Era a noite inteira entra e sai daquela salinha. E as pessoas levavam garrafas de água. E muitas vezes nós ficávamos surpreendidos, porque quando as pessoas iam buscar a água estava leitosa, parecia leite. Era comum isso no trabalho de Chico Xavier. Era um trabalho de materialização onde era colocado o remédio ali. E um outro fato, para vocês terem uma ideia, nós estamos lançando um livro aqui em Portugal, chamado Tributo a Chico Xavier, do Dr. Jarbas Leone Varanda, que foi amigo de Chico Xavier pessoal, aonde ele, durante 30 anos, fez muitas reportagens sobre o Chico, não é? Era um defensor de Chico Xavier, e esse livro, então, nós publicamos, e ele está desde 2002 guardado, e a família nos procurou e pediu para que a gente pudesse publicar. E outra, tem um acervo maravilhoso de fotos, principalmente na última, na contracapa, onde vocês vão ver o Chico no túmulo de Kardec, né? Onde muitas pessoas tinham curiosidade de ver essa foto do Chico no túmulo de Kardec quando ele visitou a França. Para quem não sabe, o Chico esteve na Inglaterra, o Chico esteve na França e em Portugal o Chico teve algumas horas no aeroporto de Lisboa, sendo que ele diz que a grande frustração foi não ter dado uma volta em algumas cidades de Portugal. O Chico sempre contava isso. Mas o Dr. Jarbas Leone conta uma história que eu tenho a certeza que aqui poucos conhecem. Vocês sabiam que o Chico teve, durante toda a sua vida, 2 nomes? Vocês sabiam disso? Ele nasceu e a mãe deu o nome de Francisco Cândido Xavier. Quando ele trabalhou na Fazenda Modelo, aconteceu um fato inusitado. Nós estávamos, o Brasil, vivendo sob um comando do regime militar. E naquela época, o regime militar era muito ligado à Igreja Católica, que era a igreja reinante no Brasil. Quando começou a surgir Parnaso de Além-Túmulo e outras obras do Chico, a igreja começou a se movimentar, preocupada. E a CNBB, o Conselho Nacional dos Bispos do Brasil, se reuniu e mandou uma carta para o governo do Brasil, o governo militar, para que intercedesse junto à Fazenda Modelo, que era uma fazenda do governo, para que mandasse embora um homem chamado Chico Xavier. Rômulo Joviano, era espírita, ficou pensando, como é que eu vou mandar esse homem embora, se é ele que mantém 15 irmãos? E aí ele pensou, e naquela época não tinha um controle como tem hoje nos cartórios. E eles foram no cartório e então mudou o nome, fez um novo registro e o nome dele passou-se a se chamar Francisco de Paula Cândido. Ou seja, o Xavier não aparecia. Foi em 1965 que esse advogado, Dr. Jarbas Leone Varanda, era o advogado de Chico Xavier, ele entra na segunda vara de Uberaba, onde tinha um juiz chamado Dr. Alexandre, pedindo, porque o Chico já estava aposentado, reformado, para que ele retornasse o seu nome de origem. E foi quando lhe foi permitido que ele pudesse voltar a assinar Francisco Cândido Xavier. Então nós sempre falamos que o Chico foi o último cristão que teve que mudar o seu nome, tendo em vista as perseguições religiosas, né? E nós vamos encerrar com essa frase que o Chico uma vez disse no Abacateiro, que é uma frase para podermos encerrar a mensagem e levar um pouco dessa história desse homem tão grandioso. Ele dizia, o espírita
não é melhor do que ninguém, mas ele tem a grande obrigação de ser melhor do que si mesmo. Se nós temos alguém para vencer na terra, não é o nosso próximo, é exatamente a imperfeição do homem velho, que ainda campeia em nosso coração. E lembro-me que um dia estava falando de Chico Xavier, com uma noite como essa, um companheiro se aproximou e disse para nós: Sérgio, você percebeu que hoje você falou menos de Jesus e mais de Chico Xavier? E aí o nosso amigo espiritual, Dr. Marco Antônio, se aproximou e diz assim: meu filho, diz a ele que nós ainda não estamos em condições de compreender Jesus, mas que Chico Xavier é a ponte que nos leva até Jesus. Que Jesus nos abençoe, nos guarde e nos proteja hoje, agora e todo sempre.